Então, Deus seja louvado pela presença de vocês aqui. E essa palestra foi preparada com oração, com súplica a Deus para que ela reflita a verdade e não palavras de homens. Eu me sinto indigno de proferi-la, mas Deus usou uma jumenta para falar e pode usar a mim também. Unidos com quem? Como? Em quê? Vamos ver se a gente consegue, se essas perguntas conseguem ser respondidas nesta manhã. Olha a oração de Cristo, é muito usado esse texto é muito usado. Alguém poderia ler, por favor? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti. Também eles sejam como um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Muito obrigado, Thomas, muito obrigado. Olha que texto lindo. A oração é por unidade, mas com que propósito? Qual é o propósito dessa unidade? Olha quantos para quê que tem. Para quê, para quê, para quê. Tem 5 para quês. Não é unidade por unidade. É unidade com propósito. Os filhos de Deus, o povo de Deus tem que estar unido. Para quê? Para que estar unido? Para se beneficiar? Não é para benefício próprio. Tem um propósito muito acima do benefício próprio. Né? O mundo vai reconhecer que somos enviados de Deus, somos filhos de Deus. É um dos propósitos. Né? Para que sejamos perfeitos em unidade. Né? Para que sejamos um como Cristo. Qual é a causa? Qual é a causa aqui nesse quarta linha ali? Eu dei-lhes a minha glória, que a mim me deste. É a causa da unidade. A glória de Deus. E o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É o seu caráter. O caráter de Deus, de Cristo, nos é dado para que a gente seja um. Então essa unidade ela tem um propósito, e o propósito não é um fim em si mesmo. Não é um benefício exclusivo para o grupo, é para ser uma bênção para os demais. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Contribuir, não é monólogo. O que nós devemos mostrar ao mundo? Se o propósito é mostrar ao mundo que somos filhos de Deus, né? Um dos propósitos aqui atrás, né? Para que o mundo reconheça que somos enviados de Deus. Então, vamos ver. O que devemos mostrar ao mundo, então, para que o mundo reconheça que somos filhos de Deus? O cristão é um representante de Cristo e deve mostrar ao mundo o quê? O poder transformador de sua graça. Vai muito além do poder perdoador de sua graça. A graça é perdoadora e transformadora. Esse rapazinho é o que seu? É cunhado. Cunhado. É irmão da Certo. E o outro, cadê o outro? Ah, tá aqui, beleza. Também são irmãos dos 3. Obrigado pela presença, viu? Vocês têm filhos, não? Eu e ela voltar para... Tá chegando, né? Tá chegando. Então, imagina o seguinte, que você tem um filho. Esse filho faz uma coisa errada. Aí você instrui o filho, fala, você fez errado, ele pede perdão, você perdoa. Com qual objetivo? Dele fazer de novo, novamente? Não. Qual é o objetivo? O objetivo... Não, tem que ensinar para ele que não pode. Exato, para ele não, ser uma referência para ele. Para ele não fazer mais, não é verdade? Então, você perdoa, explica para ele não cometer o mesmo erro de novo. Assim é Deus conosco. Nós erramos, Ele nos perdoa. Para quê? Para nos transformar, para a gente não errar de novo. Por que Ele não quer que a gente erre de novo? Por que você não quer que seu filho brinque com veneno de rato? Porque ele pode morrer, com a faca afiada, com um revólver. Porque vai ser ruim para ele. Então, as ordens de Deus são para o nosso benefício. Deus é amor, Ele nos ama muito, quer a nossa felicidade. Então, quando Ele fala que algo não pode ser feito, é porque é ruim para nós. E quando Ele diz que algo deve ser feito, é porque é bom para nós.
Então, se nós confiarmos nele, nós vamos obedecê-lo. E essa transformação é um poder que vem do alto, é um poder divino em nós que nos transforma. Porque por nós mesmos, nós não temos essa intenção, essa vocação. Quando nós nos submetemos a Deus e em nossa indignidade nós clamamos um poder acima de nós e fora de nós, então o Espírito Santo vem e nos dá poder para sermos novas criaturas. E é isso que o mundo precisa ver, novas criaturas. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. E o mundo precisa ver isso. Ele precisa ver pessoas que tenham paz, que não estejam correndo atrás do lucro, que não sejam rancorosas, que não sejam mentirosas, desonestas. Porque isso, o mundo convive com isso. Quando o mundo vê pessoas que estão se doando, vivendo para os outros, abnegadas, surpreende. Ué, você está fazendo isso por causa de quê? Entende? Isso surpreende. É isso que vai mostrar para o mundo que nós somos filhos de Deus. Como mostrar ao mundo esse poder transformador? A gente sabe o quê? Né? Mostrar ao mundo o poder transformador. Mas como? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí então nós vamos ser testemunhas de Deus. E começa sendo testemunha onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da Igreja de Deus. Depois vai para toda a Judéia e Samaria, que são os mundo cristão, os evangélicos, católicos, e depois para toda a extremidade da terra, os não cristãos, os descrentes, os ateus, todo mundo, todos. Como a Aline falou, o cristianismo começa no nosso lar. Né? Porque é a família que vai testemunhar. Uma família bem ordenada, ela fala mais que todos os sermões juntos. Todos os sermões juntos. Eu fico imaginando uma família falando mais que o sermão da montanha. É muito. Porque sermão é teoria. Eu estou aqui falando, é teoria. Mas uma família bem ordenada, nem os incrédulos conseguem contestar. Porque é o evangelho na prática. Filhos obedientes, né, meus queridos? Filhos obedientes, vocês moram no meu coração, viu? Filhos obedientes, prestativos, abnegados, que não ficam fazendo birra no supermercado para comprar coisa, que obedece na primeira, que não precisa falar em voz alta, que estão dispostos a ajudar sem que você peça. Mas não existe isso. Isso o mundo se maravilha. Você vê uma criança de 7 anos de idade, eles fazem isso desde os 6. Como é que você vê um negócio desse? Impressionante. Você vai interessar pelo livro? O que essa criança tem? Interessa, né? Vocês estão entendendo que uma família bem ordenada vai abalar o mundo. É a última obra de Elias na terra. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que vão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Eu quero ir para a esquerda, você quer ir para a direita. Eu quero sentar, você quer andar. Vocês estavam trabalhando juntos ontem, fazendo o platô das caixas. E trabalharam, hein? Misericórdia, trabalharam. Vocês trabalhando junto, como é que é? Um quer usar o enxadão, outro quer usar o mesmo enxadão? Não funciona. Um quer começar daqui, outro quer começar dali. Tem que estar em acordo para fazer algum trabalho. Não tem como andar junto se não está de acordo. E acordo em quê? Acordo em quê que a gente tem que estar de acordo? Falando agora do ponto de vista espiritual. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está na oração de Jesus, está na mesma oração da união, do capítulo 17 de João, está falando santifica-os na verdade. A união é em quê? É na verdade. Não tem como ser unido na mentira. Não tem como ser unidos numa palavra diferente da outra, que aí não tem união. Como é que você vai estar unido se você não tem a mesma base, a mesma crença, os mesmos valores? Não funciona. Por isso que Jesus falou, santifica-os na verdade. Senão não tem união. E qual verdade? Qual verdade será que é? Né? Tem tantas supostas verdades no mundo. Qual é a verdade?
A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Unidos na verdade, a verdade é a lei, é o testemunho proferido pelo nosso Deus. Nós temos muitas ideias, muitos pensamentos, mas nós somos muito falhos, a gente não tem ideia do que é a verdade. A gente mal toca na superfície da verdade. Tem pessoas que querem descobrir coisas da divindade e ficam aí debatendo a terceira pessoa da divindade. Rapaz, a gente não sabe nem porque a gente dorme. A gente não sabe nem porque a gente fica careca. A gente não sabe por que a gente acorda refeito depois de uma noite de sono. Não sabe por que a sede passa. Sabia que você está com sede, toma um copo d'água, um grandão, toma, passa a sede instantaneamente. A água nem chegou nas células. Como é que perdeu a sede? Porque envelhece. A ciência não sabe por que a gente envelhece. Não sabe porque o peixe elétrico dá choque e não morre. A gente não sabe tanta coisa básica do dia a dia. E quer saber sobre coisas que estão acima, que Deus não revelou. Uma citaçãozinha aqui do Reverend Harold, que diz: a verdade é a verdade, ponto. Não deve ser embrulhada em belos enfeites, para que a aparência exterior seja admirada. O ensinador da verdade deve torná-la clara e convincente para o entendimento e para a consciência. A palavra é uma espada de 2 gumes que corta em ambas as direções. Ela não pisa como se estivesse calçada com chinelos macios. Amém. É, muito bom. Muito bom. Depois você manda para mim que eu... Sim, Reverend Harold. Muito bom. É ficar adorando a pílula para ser popular. A verdade não é popular. Se a verdade fosse popular, o sermão de Cristo, de capítulo 6 de João, teria feito a multidão ficar toda lá com ele. Eu fico imaginando Judas esfregando a mão. Olha, ontem ele multiplicou os pães e os peixes, fez uma... O povo ficou todo feliz, né? Comer pão e peixe de graça e tal, coisa boa, né? Tal ali que ele fez. Aí no outro dia vieram muita gente. Nossa, acho que quem não veio ficou sabendo, juntou aquele monte de gente. Aí ó, vocês vieram atrás de pão e peixe, né? Vocês vão ouvir agora uma coisa diferente. Agora vocês vão ouvir outra parte. Vão ouvir agora o pão, o alimento espiritual. E sabe o que Jesus falou naquele sermão? Vocês têm que ter o meu caráter. Tem que comer a minha carne e beber meu sangue. Eles entenderam que Cristo estava falando que eles tinham que ter o caráter dele. E o caráter de Cristo qual é? Servir. O caráter de Cristo é servir. Não ser o primeiro, ser o último. Está disposto a dar a vida pelo inimigo. Esse é o caráter de Cristo. E o que aconteceu com a multidão? Quantos ficaram? Dos que tinham se saciado no dia anterior de pão e peixe, quantos ficaram? Nenhum. Nenhum. Todos foram embora. Você acredita que todos foram embora? Ninguém quis a proposta de Cristo. O povo quer saúde, quer dinheiro, quer... Quando fala, olha, você tem que ter o meu caráter, e o meu caráter é abnegação, é renúncia do eu, é carregar a cruz, é servir ao próximo, é obediência, submissão a Deus, obediência incondicional a Deus. Bom, agora já não interessa mais. Todos foram embora, ficaram só os 12. O que Jesus fala para os 12? Vocês também querem ir embora? Aí Pedro fala o quê? Pedro, né? Tinha que ser Pedro, né, Lucas? Tinha que ser Pedro. E ele fala o quê? Para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. É isso aí. A quem iremos? Não tem para quem ir. A palavra de Deus tem a verdade. O testemunho tem a verdade. Essa união ocorrerá entre todos os membros da igreja? O que vocês acham? Tem um texto que diz que quando a maior parte da igreja estiver unida, então recebe a chuva serôdia e tal. Mas somos 22 milhões de adventistas no mundo. Será que 11 milhões e um pouquinho vai estar unido? Eu ficava intrigado com esse verso. Tem que ser mais da metade. Vamos ver. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão quantos partidos? 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa.
A igreja vai ter já tem 2 partidos. Que isso foi falado mais de um século atrás. A igreja tem 2 partidos. O trigo e o joio. Quem é que plantou o trigo? Cristo. Muito bom. E quem que plantou o joio? Satanás. E vindo o inimigo à noite, Semeou o joio. então o joio é trazido pelo inimigo. O inimigo não é besta, o inimigo não tira férias, não dorme, não é tonto, tem 6.000 anos de experiência nesse mundo, fora a experiência que tinha no céu, uma experiência no mal ele tem 6.000 anos. Ele sabe que ele vai infiltrar os agentes dele onde interessa. Se você fosse um agente, um estrategista de defesa do seu governo, um general, você tem... Todos os países são seus amigos. Só tem um país que é seu inimigo. Onde você ia infiltrar seus agentes secretos? No inimigo? Não precisa ser muito estrategista. Você vai infiltrar os seus agentes no inimigo. Os outros são seus amigos. Não precisa infiltrar, você já está com eles. O diabo tem um inimigo nesse mundo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a única igreja que defende a verdade integralmente. E lá ele enfiou os seus agentes. Agora, não nos deu a prerrogativa de ficar classificando as pessoas. Entende? Mas ele fala que a gente tem que analisar nosso coração para ver de que lado a gente está, se a gente é joio ou trigo. A Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, fala: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração. E essa que tem que ser a nossa oração. Porque joio e trigo não é para sempre. Você pode ser joio e virar trigo, você pode ser trigo e virar joio. Depende das suas escolhas. Saul começou abençoado por Deus, recebeu o Espírito Santo, profetizou, foi ungido por Deus, depois virou inimigo de Deus, perseguindo o ungido de Deus. Foi consultar uma cartomante. Quem está em pé, cuide para não cair. Ninguém confia em si. Quem confia em si vai fazer como Pedro. Vai negar o Senhor. Agora tem que prestar atenção que o trigo e o joio vão crescer juntos até quando? Até a ceifa. E quando é a ceifa? Você sabe quando é a ceifa? Vamos ver, não lembro se eu pus aqui. Mas quem é a maioria? O trigo ou o joio? O joio. Ué, como é que você sabe? Por saber. Quem é a maioria é o joio, mas como é que você sabe? Vamos lá. A minha opinião não tem valor nenhum. Nós temos que ver o que diz. Será salvo. A gente tem que ver o que diz a palavra de Deus. Lei e testemunho, é isso que importa. Você está falando de Romanos 9, 27, né? Ou 28, não sei. 27 e 28. Israel seja como a areia do mar, só remanescente. Isso, aí Quando eu voltar por acaso, acharei fé na terra. Ainda que Israel, igreja de 27º dia no Novo Testamento, seja como a areia do mar, 22 milhões ou mais, só um restinho vai ser salvo. Quem é a maioria? O trigo, o joio é a maioria, a minoria é o trigo. Vamos ver um texto bem contundente. Quem pode ler, por favor? É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Serviço Cristão 41. Nenhum em 20. Eu não acredito que seja matemática, não está falando de 5%, mas de menos de 5%, mas está falando de uma pequena minoria. É uma expressão que indica uma pequena minoria, que tem seus nomes aonde? Registrados nos livros da igreja. Uma vez eu perguntei para um pastor se isso se referia só a membros ou aos pastores também. E ele confirmou que é para todos. Porque os pastores também têm seus nomes registrados nos livros da igreja. Eu conheço muitos pastores fiéis. Tem que estar com seus nomes registrados nos livros do céu, né? Agora, esses que não são nenhum em 20 têm os nomes registrados no livro do céu também. E esse tem que ser nosso desejo, nossa oração, nossa petição. E buscar para que o nosso nome não seja apagado dos livros do céu. O trigo deve sair da igreja? Será que o trigo deve sair da igreja?
Ó, se a igreja está cheia de joio, a maioria é joio, bora daqui, ué. Não vamos ficar contaminados, não. É assim que tem que ser? Vamos ver o que a palavra diz. O joio e o trigo devem crescer juntos. Até quando? Até a ceifa. Quando é a ceifa? Na volta de Jesus. A colheita é o fim do tempo da graça. Depois não vai ter jeito de crescer junto. Vai ter que fugir deles. Eles vão te perseguir. Os maiores perseguidores dos fiéis serão os seus irmãos. Serão seus antigos irmãos. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa. Então, se você recebe um convite para se afastar da igreja, para formar um outro movimento separado, desconfia. Deus não autoriza isso. O joio e o trigo. Por quê? Porque você vai tirar o trigo, o joio, ou vai tirar o trigo dali, ou tirar o joio e sai o outro junto. Não é para tirar. E por quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo nosso aqui nesse mundo? Não é mostrar o poder transformador da graça de Cristo? Não lemos isso acima? Então você vai na igreja para se beneficiar ou para beneficiar os outros? Tem que beneficiar os outros. O alimento você toma na sua casa, na sua comunhão, na sua oração particular, no estudo da palavra. Você vai à igreja para se congregar e para ser uma testemunha de Deus. Estava lendo outro dia que o Espírito você fala assim, vocês não devem buscar Cristo na igreja, vocês devem levá-lo tudo lá para a igreja. Isso aí. Eu entendo que famílias que têm crianças, que têm filhos em desenvolvimento de caráter, têm que ter uma preocupação maior nessa questão. Porque também não pode, ao testemunhar, prejudicar a formação do caráter dos filhos. Então, peçam a Deus sabedoria para ver como agir nessa situação. Porque sua principal função, sua principal responsabilidade é sua família, seus filhos. Você vê que Samuel perdeu os filhos. Samuel perdeu os filhos. Ele fez o trabalho de Deus, mas negligenciou a família. Nossa primeira responsabilidade são os filhos que o Senhor nos deu. Ele não vai perguntar, cadê o desconhecido? Vai, cadê os filhos que eu te dei? Então que o Senhor ilumine cada família que tem filhos em desenvolvimento de caráter, que saiba como agir nessa situação. Não sei, não tenho regra, não tenho receita para isso, mas orem, peçam ao Senhor que Ele vai iluminar. Então, como o trigo deve tratar o joio? Ué, se não é para... Tem que separar, se não é para... Tá vendo junto, não é para sair... Tem o como. O Emmanuel já falou como. Mas vamos ver agora o que a palavra de Deus... O como dentro do como. É o como dentro do como. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O joio é inimigo do trigo. Ele está lá para desviar o trigo, para criar obstáculo. Ele está lá para gerar monidão, para te dar mau testemunho, para te provocar. O joio não está lá para te abençoar. O diabo não pôs o joio na igreja para ser uma bênção para o trigo, para ser uma maldição, são os nossos inimigos. É o inimigo do joio, do trigo. Mas o que Deus fala para o trigo? Amai os inimigos. Então, se você é um trigo na igreja, sua função, então, em relação ao joio, qual é? Amar. E como a gente não sabe quem é trigo e quem é joio, o que a gente tem que fazer? Amar a todos. Indistintamente. Se tem alguém que te provoca, não retribui. Não retribui. Retribui com bondade. Retribui com amabilidade. Com oração. É isso. Isso tudo, né? A gente está vendo qual é a teoria. A prática é só com Jesus. Né? Sim, é o segundo slide. O poder do Espírito. Tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, você nem tem vontade de fazer isso. Não tem vontade. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, a gente é egoísta. A gente só vai pensar em nós. Os seus direitos violados, o seu nome defamado, a sua reputação prejudicada. E aí? E os direitos de Cristo? Ele não foi nem julgado corretamente, segundo a lei judaica. Ele foi julgado à noite, não podia ser julgado à noite.
Ele foi condenado pelo testemunho de si mesmo. Ele não podia ser condenado. Ninguém podia ser condenado pelo testemunho de si mesmo. Tudo violado. Ele não reclamou de nada. A gente tem alguém fala um malzinho da gente e já fica. Não tem problema. Então, irmãos, essa questão do amor, ela é fundamental. Como é que está aquele ninho? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Isso, cristianismo não é teoria. Pregar é fácil, a coisa mais simples é pregar. O cristianismo é vivência, é experiência. É demonstrar nas suas atitudes que Cristo vive em você. Né? Poder falar como Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que é um cristianismo. E se Cristo vive em você, você vai fazer as obras de Cristo. Não tem como ser diferente. Bom, Cristo, a verdade, veio trazer união entre todos? Será que Cristo veio trazer união entre todos? O que você acha, Lucas? Veio? Vamos ver. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes dissensão. Sabe o que é dissensão? É contenda. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Jesus se alegra com a encrenca, com a dissensão? Não. O que Deus mais queria era a união entre todos. Desde Adão ele não queria que tivesse nenhuma dissensão. E numa casa, logo na primeira família, não teve uma dissensão grave? Qual foi? Primeira família da terra. Qual foi um problema grave que teve de dissensão? Pecado de Adão e Eva? Não, dos filhos. Caim e Abel. Obrigado, meu bem. Caim e Abel. Eles eram da mesma igreja. Eles eram da mesma família. E o que os dividiu? A verdade que divide. Por quê? Abel acreditou na verdade de Deus, que era para levar um cordeirinho como sacrifício, representando a morte de Jesus por nós. E Caim falou, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou levar o melhor dos meus frutos aqui. Não adianta boa intenção, não adianta você fazer o melhor que está ao seu alcance, se não é o que Deus pede. Né? Segundo a história da redenção, diz que Caim não se preocupou nem em levar os melhores frutos para levar. Está escrito assim. Levou o que deu. Levou o que... Ele não se preocupou nem em pegar o melhor, pegou Sim. o que dava para levar. Mas nem que fossem os melhores também não ia servir nada. Né? A gente às vezes faz os nossos esforços e tal, e vai para o trabalho missionário, e faz, e trabalha, e distribui livros. Nada errado, eu amo a distribuição de livros. Mas Deus não precisa do nosso trabalho. Deus não precisa do nosso trabalho, é um privilégio para nós. Para quê? Para a gente desenvolver a abnegação, o amor pelos outros. Se esse trabalho não tem essa função em nós, estão perdendo tempo. Estão levando fruto para o altar, em vez de levar cordeiro. Você ora pelas almas por quem você entrega os livros? Você clama a Deus para que elas se convertam? Ou é só para cumprir tarefa, para tirar selfie, sabe? Que a tua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Esse negócio de selfie entregando cesta básica, misericórdia. Não tem nada a ver com o Evangelho. Que o Senhor nos ajude a ter amor pelas almas. Bom. Qual é a diferença entre união no Espírito e Espírito de união? A união no Espírito e Espírito de união. Você sabe a diferença de Espírito de união e união no Espírito? União no Espírito. O que diz lá? Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. O Espírito da verdade nos guia em quê? Toda a verdade. E o Espírito de união? O Espírito de união é o ecumenismo. Olha o engano. O Espírito de união, ecumenismo, torcida de futebol, tudo isso tem Espírito. Você quer um lugar bem unido? Vai para a torcida de futebol, não é? Entra com a camisa do Palmeiras na torcida do Corinthians para ver o que te acontece. Eu não quero estar na sua pele, meu amigo, não quero. É como se fosse uma graminha
Não quero, olha, não sei não vou dizer, mas o inverso é verdade, o inverso é a mesma coisa, não estou dizendo que o Corinthians é ruim, o torcedor do outro é bom, não, faz o contrário que você vai ver o problema também. O ecumenismo, qual é o grande engano de Satanás hoje? Sim, ecumenismo é as religiões unidas, vamos unir tudo no amor, Jesus é o Salvador, não importa o que você crê, vamos estar unidos no amor, é bonitas as palavras, são bonitas, mas não é a verdade. Não importa, você pode continuar na sua igreja, mas olha, todo mundo juntos aqui, vamos sabe, nos unir no amor, a gente respeita a sua opinião. Em nome do amor houver perseguição, isso agora vamos perseguir aqueles que não querem estar conosco, aí já era, entendeu? Aqui é tudo amor, mas aqueles que não querem estar junto conosco, vamos acabar com eles. Que amor que é? Não existe. Ele vai falar que é pecado, e a Bíblia ensina qual é o caminho que deve seguir. Não é pecado para todos, né? Sim. Então, se alguma igreja insistir em continuar quebrando o que a Bíblia fala, será pecado. Então, esse culto não será aceitável para Deus. Sim. Vamos ver o que divide a igreja? Outra coisa também, quando nações elas se aliam contra um inimigo, isso quer dizer que elas estão unidas no mesmo espírito? Não. Cada uma tem um motivo para entrar numa guerra. Elas querem, na verdade, derrotar aquele. Em união, o ponto comum é a derrota daquele lá. Mas por quê? Porque eles querem se beneficiar. Porque tem benefício para eles. É egoísmo. Então, quando a gente está unido, mas nosso espírito, ou seja, nossa intenção, nossa motivação é uma motivação egoísta, então você pode estar unido na igreja para junta panela, para passeio, para programas legais, para clube, é uma associação, é legal, mas não é isso que deve motivar a gente. Os encontros ecumênicos, você tem que abrir mão daquilo que te diferencia nesses encontros. Sim. Tem que unir só o que é comum. Não, sim. Não pode, eu tenho que abrir mão. Pelo menos naquele momento. A igreja não pode se transformar... Obrigado. Tem uma diferença entre o governo espiritual e o governo temporal. Sim. A gente faz essa distinção entre o que é de Deus e o que é de César. César era o rei, era um imperador romano que perseguiu os cristãos. Tá? César, ele pode legislar nas suas ações, mas ele no que é civil, na esfera civil. Nas suas intenções. Não. Na consciência. Sim. Então, pode haver leis assim, não pode fazer um culto que atrapalhe o seu vizinho. Vamos tudo dizer bem, assim. tudo bem. Que a gente vai fazer um culto e vai ficar até 10 horas da noite cantando e vai atrapalhar o nosso vizinho. Aí tudo bem. Então, César pode falar para você, não faz esse culto. É proibido fazer culto depois das 10 da noite. Tudo bem. Entendeu? Então, ele pode, certas coisas, César pode legislar. Nas ações, mas nunca naquilo que rege a nossa consciência. Ele não pode escolher o Deus que a gente vai servir. Mas ele pode limitar a nossa ação para que a gente não incomode o nosso próximo. Por exemplo, o governo pode te prender, a polícia pode te prender porque você roubou, mas não pode te prender porque você cobiçou. Cobiça não é crime civil, mas para Deus é. Mas é pecado. Você está vendo a diferença do espiritual e do civil? O civil é ação exterior, você não pode prejudicar o outro. Quando você rouba, você prejudica o outro. Agora, se você cobiça, o governo não tem nada com isso, mas Deus tem. Porque a cobiça mostra o coração egoísta. E para Deus não serve o coração egoísta. Bom, vamos falar, senão a gente vai entrar nesse caminho, que também é um outro tema bem interessante. Mas então, o espírito de união não serve para nós. E corremos o risco na igreja de ter espírito de união. E a gente não tem que lutar pelo espírito de união na igreja, tem que lutar pela união no espírito. E quando você luta pela união no espírito, você vai ter dois partidos que não vão se juntar. O que divide a igreja, então? O que é que divide a igreja? Vamos ver a palavra. Eventos finais. Perguntei qual o sentido da sacudidura. Sacudidura, você já peneirou feijão alguma vez? Ou peneirou milho? Para tirar a palha, assim, limpar?
Pois é, tira a palha, você fica com a palha ou com o feijão? Lógico, né? Fica com o feijão. Então Deus também quer o feijão, ele peneira seu povo. A palha fica de um lado, o feijão do outro. Perguntei qual o sentido da sacudidura, ou seja, do peneiramento que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Testemunha fiel, Jesus Cristo, ele tem o seu testemunho à igreja de Laodiceia. Nós temos aí o testemunho que está em Apocalipse, capítulo 3, e também temos mais de quase 100 livros escritos pela profetisa do Senhor, que ele escolheu para esse fim, e todos os profetas desde Moisés. Tudo é testemunho de Deus. É isso que divide a igreja. Um grupo crê, outro grupo descrê. Aqueles que descreem dos testemunhos, seja de Moisés, seja de Davi, seja de Jesus, seja dos apóstolos, ou seja de Ellen White, estão sacudidos. Não tem como ser adventista e não acreditar nos testemunhos de Ellen White, que são para o nosso tempo. É um manual de emergência para a nossa época. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, etc, etc. E os testemunhos são específicos para a nossa época. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu não consigo ficar sem dar de novo. Porque pode ser que tenha alguma pessoa nova que não tenha escutado e eu não queria prejudicar essa pessoa. Então eu peço perdão para quem já ouviu e ouça novamente. A minha sogra, que era profissional, trabalhava para o governo em Brasília, tinha empregada para fazer os serviços da casa. E ela trocou de empregada. E a nova empregada, ela selecionou a empregada que sabia cozinhar. Perguntou na entrevista, sabia cozinhar? Sim, sei cozinhar. E porque ela não ficava em casa para cozinhar. Tem alguém fora? Por quê? Ah, tá. Aí a minha sogra pôs lá isso, e pôs tirar o frango do freezer e assar. Fez o resto da lista. Quando ela chegou à noite, a casa limpinha e o frango assado. Sabe como? Com plástico e tudo. Com plástico e tudo. Ela tirou do freezer com plástico e assou. O que você acha disso? Sabia cozinhar? Não temperou, não tirou o plástico, não picou, não lavou, não tirou os miúdos de dentro que vem no saquinho. Só seguiu o que estava escrito. Pai, sabe quem que é essa? Quem sabe quem que é essa empregada? Nós. Nós somos essa empregada. A gente lê a Bíblia, não entende, faz. Aí Deus falou, esse povo que não sabe mais nada, que caiu no entendimento, caiu na compreensão, caiu na força intelectual, moral e física, eu vou precisar explicar detalhadamente. E aí mandou os testemunhos de Ellen White para a gente. Levantou uma profetisa para nos explicar, olha, tira o frango do freezer, tira o plástico, lava, pica, tempera, tira os miúdos, tal, assa. Esses somos nós. Aí Deus pega a Bíblia e fala assim, olha filho, é assim, estou explicando para você, tintim por tintim. Olha como é que educa o filho, assim. Olha como é que você tem que procurar um namorado, assim. Olha como é que você deve respeitar os pais, como é que você deve tratar os idosos. Onde está na Bíblia que não pode fumar? Onde? Lugar nenhum. Está lá que a gente tem que tratar o nosso corpo, mas falando assim, não deve fumar, não tem. Mas nos testemunhos de Ellen White tem para não fumar. E sabe quanto tempo nossos pioneiros, quantos anos nossos pioneiros levaram para acreditar na mensagem que Deus deu a Ellen White, que não era para usar o fumo? Quem sabe quantos anos levou? 10 anos os pioneiros levaram para abandonar o fumo. Os pioneiros da nossa igreja, que a gente hoje vê, esses pioneiros e tal. Deus deu a mensagem, o fumo, por quê? Porque a ciência da época dizia que o fumo era bom. Eles receitavam fumo para tratamento de tuberculose, sei lá o que, doenças respiratórias. A ciência falava uma coisa, a profetisa de Deus falava uma coisa contrária. Eles levaram 10 anos para acreditar que a profecia estava certa e a ciência estava errada. E nós hoje ainda caímos nessa armadilha da ciência. Ciência muitas vezes é falha, muitas vezes nos engana. Nós temos que acreditar no que Deus fala, que Deus nunca erra. Amém? Então, se tiver divergência entre ciência e testemunho de Deus, nem esquece a ciência. Como tratar opiniões? Então, nós temos um grupo na igreja que acredita nos testemunhos, especialmente os testemunhos para o tempo do fim, e tem um grupo que não acredita.
e ainda usa a Bíblia para dizer contra. Isso está profetizado também que eles fariam isso. Usam a Bíblia de forma equivocada, porque até o diabo usou a Bíblia. Com que o diabo tentou Jesus? Com o quê? Com o está escrito. E como é que ele respondeu? Também está escrito. Então você tem que saber o está escrito, viu? Lucas e Gabriel. Tem que saber o está escrito, tem que saber o também está escrito. Se você sabe só o está escrito, você cai, você pode cair. Tem que saber o também. E não é só o também, é um monte de também. Também. Como tratar opiniões pessoais que não ferem as escrituras? Bom, será que todo mundo tem que gostar de azul? Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito sobre todos os aspectos? Não, os fundamentos da igreja, os pilares da fé são imexíveis. Não pode. Gostou do imexível, né? Os pilares da fé são intocáveis. Se você não aceita o sábado, se você não aceita o dom profético, se você não aceita a palavra de Deus, não acredita na volta de Jesus, nos 10 mandamentos, na imortalidade, na mortalidade da alma, não tem a mesma base. Você não é adventista do sétimo dia. Agora, se você acha que tem que fazer o trabalho missionário de um jeito, ou tem que fazer trabalho missionário de outro, se você acha que o culto tem que ser na quarta-feira, outro tem que ser na terça, sabe, um monte de coisas que você pode pensar diferente, que são periféricas, não são contra a verdade, mas são questões, opiniões. Quer dizer, vamos ver o que a irmã Heleninha fala, inspirada. É um texto longo esse aqui, mas é o único longo que tem. Dani, lê para nós, por favor. Estou feliz que você esteja aqui, viu, Dani? Sã e salva, sem quebrar nada. A Dani passou por um capotamento de veículo uns dias atrás e está feliz. Você falou tem um Salmo 34 que fala que Deus preserva ali todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Amém. Isso aí. Ficamos muito felizes e agradecidos a Deus por você. Oramos pela gratidão e para que Deus não deixasse nenhuma sequela para vocês. Tá bom? Aqui estamos reunidos, de opiniões diferentes, diferente educação e preparo diferente. E não é de esperar que todas as mentes sigam pelo mesmo conduto. Mas a questão é, estamos nós, nos vários ramos, enxertados na videira tronco? Isso é o que precisamos verificar. Se estamos, podemos ter maneiras diferentes timbres de voz, vozes diferentes. Vós podeis olhar as coisas de determinado ponto de vista e podeis ter ideias diferentes entre nós em relação às Escrituras, não em oposição às Escrituras. Mas nossas ideias podem variar. Minha mente pode correr nas linhas que lhe são mais familiares, e outro pode pensar e adotar um ponto de vista de acordo com seus traços de caráter, e ver motivo de profundo interesse em certo aspecto da questão que outros não apontam. Amém. Muito obrigado. Você vê que bênção. Não pode ser nada em oposição às Escrituras, mas você pode ter opinião diferente sobre alguns aspectos que não são fundamentais da fé. Mas aí fica, mas então vamos ver o que a igreja diz. Não é o que a igreja diz, é o que a palavra diz. A igreja nunca foi determinante da nossa fé. A igreja de Deus tem os oráculos sagrados. Estão à nossa disposição. É a igreja de Deus que imprimiu esse livro. Todos que eu estou lendo aqui foram impressos pela igreja de Deus. Mas homens podem interpretar errado essas mensagens. Então tem vários aspectos que a gente não pode deixar para cada um escolher. Porque estão bem definidos nas Escrituras. E tem alguns aspectos hoje que tanto faz pensar assim, não. A natureza humana de Cristo é para a gente estudar. Ele diz que é tudo para nós o estudo da natureza de Cristo. Entendeu? Essa posição nós temos que ter ela bem firmada, porque ela tem consequências, consequências bem graves e importantes. Se você lê Bifurcação na Estrada, se você lê Face a Face com o Verdadeiro Evangelho e lê Por que Jesus não voltou, você vai saber do que eu estou falando. Qual é a consequência de crer de um jeito ou de outro? A gente não deve levar assuntos polêmicos ao púlpito, mas a gente tem que estudar os assuntos. Tem que estudar os assuntos. E por que é polêmico?
Por que assunto é polêmico? Ué, se você não quer assunto polêmico, vai falar sobre a vida eterna. Vai falar que você vai encontrar os seus amigos que morreram, os seus, porventura, um filho que morreu, um parente. Aí fala, só prega isso. Não vai ter polêmica nenhuma. Todo mundo. Você sai, tem 10 convites para almoçar. Você sai do culto, 10 te convidam para almoçar. Agora prega sobre transformação de caráter, sobre vitória sobre o pecado. Você tem que levar marmita. Por que não pregar sobre a vitória sobre o pecado? Porque não é popular. Não é popular. E por que encher a igreja? Se fosse para encher a igreja, o sermão de Cristo teria sido outro. Lá no João 6. A gente pesca aquilo que a gente põe na isca. Eu pesquei durante muito tempo, infelizmente. Quando eu queria pescar traíra, eu punha lambari. Quando eu queria pescar tilápia, eu punha milho. Você quer pescar joio? Você vai pôr teologia da prosperidade. Vai botar espírito de união. Vai botar todo mundo vai ser salvo. Vem aqui, tem... Todos vão ser salvos? Sim, aqueles que se entregarem a Cristo inteiramente, que estão dispostos a negar o eu, etc. Então, você vai pescar aquilo que você quer pescar. Que o Senhor nos ajude a pescar os sinceros, a buscar aqueles que querem servir a Deus de todo o coração, que querem entrar numa guerra. Você sabia que vocês estão sendo convidados para entrar numa guerra como soldados? Não é para ir para o paraíso vai ser depois da guerra. Deus promete a vitória. Aliás, Ele já deu a vitória, já ganhou a vitória. Ele só quer agora parceiros para desfrutarem do galardão e entrarem na batalha com Ele no finzinho da batalha. Mas ela já foi ganha na cruz. Essa batalha já foi ganha na cruz. Amém? Amém. Todos os que estão no caminho estreito serão salvos. Agora que a pergunta piorou. Agora eu sou trigo, eu estou no caminho estreito, tem o caminho largo e o caminho estreito. Isso se refere à igreja, viu, gente? Não pensa que é... Eu pensava que o caminho largo era o mundo. E todos os adventistas estavam no caminho estreito. Era assim, que iludido, né? A gente estão no caminho estreito. Aí eu não estava nem com uma carruagem, eu estava com um navio, um transatlântico no caminho estreito. E a chave estava lá. Um dia minha esposa falou para mim, ela estava lendo testemunhos para a igreja, volume 1, falou, eu acho que a gente não está salvo. Nossa, eu briguei com ela provando que eu estava salvo. Não briguei feio, né? Provando, não, porque eu sou isso, eu sou da comissão da igreja, eu dou dízimo, não sei o quê, porque eu fiz a lista farisaica das minhas ações, está aqui, ó, como é que eu não estou salvo? Graças a Deus que o Senhor, pela sua misericórdia, conseguiu quebrar a dureza do meu coração. E tem que quebrar todo dia. Todo dia o Senhor tem que fazer essa cirurgia. Todos os que estão no caminho estreito serão salvos? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. As virgens são puras. As virgens esperam o noivo. As virgens têm o Espírito Santo. As virgens não estão contaminadas com erro. Mas 5 delas são loucas. 5 delas se perdem. Aí que eu entendi. Quando a maior parte da igreja estiver preparada, vem a chuva serôdia, porque das virgens, é do trigo, a maior parte não é de toda a igreja. Quando a maior parte do trigo estiver preparada, a gente recebe a chuva serôdia. Não é a maior parte dos 22 milhões, é a maior parte do restinho. E o que eu fiquei muito triste, que ainda do trigo, metade se perde. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. O joio é hipócrita. As virgens não são hipócritas. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês têm que unir a parábola das 10 virgens, a visão do caminho estreito e a parábola do trigo e do joio. Tem que estudar as 3 juntas para compreender isso aí. Tem consideração pela verdade, advogaram, são atraídas aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Precisa se entregar à operação do Espírito Santo. Não adianta crer na verdade, não adianta, estar na igreja, não adianta estudar o Espírito de Profecia, não adianta estudar a Bíblia, se você não se entregar, não deixar Deus operar a transformação na sua vida. Quando você descobre que algo desagrada a Deus, você fala, Senhor, eu não quero mais te desagradar. Quando você descobre que algo agrada a Deus, Senhor, eu quero te agradar. É sua esposa, né? Ela é sua esposa. Tá bom. Vamos imaginar que ela goste de pera e deteste
Maçã. Você vai dar o que para ela? Uai, vai dar pera. Se você chega com maçã, o que ela vai achar? Ela vai ficar brava e chateada. Ela vai achar que você a ama? Não. Mas, pois é, não vai achar. Então, é assim com Deus. Deus está dizendo, filho, eu gosto é disso. Você leva outra coisa, ele vai achar, não vai ter jeito. Então, tem que se submeter. E o que é que faz a gente levar a pera? Por que você leva a pera? É o amor. Você ama, você faz o que ela gosta. E quem é que dá o amor? É Deus que dá o amor. Não tem jeito da gente criar amor em nós. O amor vem do alto. A gente tem que suplicar, Senhor, me encha de amor, mesmo pelo meu inimigo. Como agem muitos que estão no caminho largo? Como agem muitos que estão... Como é que agem muitos que estão no caminho largo? Eu estou falando caminho largo é Adventista sétimo dia, não é mundo. Presta atenção. A gente tem a ilusão que o caminho largo é o mundo e nós somos estreitos. Não, olha aqui. Como agem os que estão no caminho largo? Vi muitos viajando na estrada larga, tinham que fim de todas as coisas, morto para o mundo, estáis vós prontos. Quem é que fala isso? O mundo fala isso? Não, nós pregamos isso. A gente pode estar no caminho largo iludido. Que o Senhor nos ajude, que caiam as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue a nossa condição laodiceana. Tem misericórdia de nós, Senhor. Qual é o maior engano? Sabe qual que é o maior engano? Sabe, Lucas, qual que é o maior engano? Você que é o sanguíneo mais sanguíneo que eu conheci até hoje. Pode ser muito usado para Cristo, porque os sanguíneos podem ser usados para Cristo, muito, que nem Pedro foi. Pode e deve. Mas tem que submeter a Deus, para falar só a verdade, para falar só aquilo que vai impactar. Que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a confiança de estar certo quando se está totalmente errado? Ah, meu amigo, eu estava indo, sabe para onde? Eu estava indo para onde mesmo? Eu estava indo para Poços de Caldas. Eu estava indo para Poços de Caldas, mas passei, andei. Falei, nossa, não chega nunca. Aí perguntei, parei de perguntar, falei, moço, faz 120 quilômetros que o senhor passou a Poços de Caldas. 120 quilômetros. Eu estava certeza que eu estava certo. Ia chegar quando em Poços de Caldas? Não tinha. Ia ter que dar a volta na terra para chegar de novo nele. 120 quilômetros eu passei da cidade, não vi, passei, achei que estava certo. Não tinha GPS, né? A gente tem que desconfiar de nós mesmos. Pedro achou que estava certo. Que tinha, eu não vou te negar, Senhor, não vou, mas todos podem te abandonar, menos eu. E sabe o que os outros disseram? Os outros falaram a mesma coisa, não foi só Pedro, não. Os outros também falaram também. Pode ler lá até o final, no último versículo. E todos os outros falaram o mesmo. E o que eles fizeram? Todos negaram a Cristo. Por quê? Confiaram em si mesmo. A gente não pode confiar em nós mesmos. Tem que desconfiar de nós. Senhor, me salva. João negou também? João? Todos. Não sei, ali está escrito todos. Não estava lá para ver, mas está escrito todos. Todos. Quando Jesus foi preso, quem ficou? Todos fugiram. João foi lá para ver o julgamento. Pedro também foi ver o julgamento, mas na hora da prisão, quem ficou? Sim, quando a gente acha que sabe, esse é o final da sabedoria. Se o trigo e o joio crescerão juntos até o fim da graça, separar-se como? Ali a gente falou, né? Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel? O Emanuel já tocou nisso. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na igreja, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai chegando aquele dia. Olha, Deus sabe o que ia acontecer. Ele já falou, olha, quanto mais vai chegando aquele dia, o negócio vai ficar complicado, mas não abandona a congregação. Você tem que ir lá ser testemunha. Por quê? Porque o trigo tem que testemunhar para o joio. Porque alguns ali poderão ser salvos. Porque Deus pode atuar na vida de qualquer um, até do maior inimigo de sua igreja, que foi Paulo. Ele atuou na vida dele e o transformou no maior apóstolo dos gentios. Quem sabe os Saulos que existem hoje? A gente não sabe. Tem que orar por todos, trabalhar por todos. Amém. E se nós somos Saulo, que a gente clame a Deus para que as escamas caiam dos nossos olhos. Amém. Agora, como a gente viu, tem igrejas de características diferentes. E se a gente acha... E você falou também que nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Sim.
Então, vamos supor que você acha que na igreja tal não está passando alguns princípios que você acha importantes. Sim, vai para outra. Vai para outra. Vai. Se não tiver nenhuma, escolhe uma Deus outra te orienta coisa. como fazer, mas Eu acho que o melhor seria, talvez, a gente tentar essa união, mas talvez não seja possível. eu falei, se você Se tem for filho, possível, você tem que preservar primeiro a sua família. se for possível, tende paz com todos os homens. Agora, se não é possível você conciliar os seus princípios familiares, vamos dizer assim, com o que você está vendo, procura alternativas. Pela hipótese, abre um grupo. Não é para abrir grupos, não tem incentivo da igreja para abrir grupos. Abre um grupo no seu bairro, chama outras famílias que têm o mesmo objetivo, começa ali um trabalho com as vizinhanças e dividir para multiplicar. Entendeu? Isso é incentivado pela igreja. Como agir diante da perversão da verdade? Ai. Você está vendo a verdade sendo pervertida, sendo pregada errado, o que você faz? É melhor não mexer, vai dar confusão. O que diz a palavra de Deus? É mais confortável ficar quieto. Eis minha mensagem para vós, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Não podemos escutar sem protesto a perversão. Agora, como protestar? Tem outro estudo que fala como protestar. Não vai lá xingar, levantar, gritar no meio. Não é isso. Xingar o pregador na porta. Não é nada disso. Tem outro texto que eu não pus aqui, que senão viraria um estudo de uma semana, mas é para a gente combater a verdade, combater o pregando a verdade. Com mansidão, com amor. Não é ser navio de guerra. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levaram pastores e médicos e obreiros, missionários médicos, a passar por alto a verdade. É para desmascarar quem? Os pretensiosos sofismas. Que podem levar quem? Pastores, médicos e obreiros para o erro. Que função alta? Só pelo poder do Espírito. Tem que estudar como fazer esse protesto, tá? Não é brigando não, senão não resolve. Como é que Jesus falou com Nicodemos? Leia lá como é que ele defendeu a verdade falando com Nicodemos. Como é que ele defendeu a verdade falando com a mulher samaritana? Aprenda com Jesus. É o amor que atrai, né? Sim. Nós somos atraídos a Cristo pelo amor dele, né? Cristo levantou o chicote. Se Deus te usar para levantar o chicote, que seja através do Espírito Santo, não pela sua ação, não pelo seu zelo sem entendimento. Qual é o pior pecado de hostilidade contra Deus? Qual que é o pior pecado? Sabe qual é o pior pecado de hostilidade contra Deus? Neutralidade. Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado de nada fazer no caso de uma emergência, indiferença e neutralidade numa crise religiosa são considerados por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Bah? Não mexe com nada, fica na sua. Eu não tenho nada. Tem a ver sim, você é guardador do seu irmão. Todos nós somos guardadores uns dos outros. Se eu estou errado, venha falar comigo. Serei eternamente grato se você mostrar alguma coisa que eu estou errado, porque quem é louco de querer estar errado? Entende? Me retrato publicamente, vou lembrar disso pro resto da vida, e ser agradecido. Mas com base no está escrito. E no também está escrito. E no outro também está escrito. Como não ser enganado? Gente, essa é para vocês. Isso aqui eu tirei de mensagem aos jovens. Então, os jovens, tá, Douglas, você é da sua idade para baixo, é jovem, tá? Escutem. Como não ser enganado? Você quer ser enganado? Não. Você quer ser enganado? Ninguém quer ser enganado. Uma vez eu comprei um toca-fita, rapaz, não vou dizer onde, Malu, senão Malu que é da Bahia vai ficar chateado. Comprei um toca-fita em São Salvador. O cara testou para mim. Olha, está funcionando tudo aqui, doutor. Tá, belezinha, botou. Vou embrulhar, o senhor vai viajar quando? Eu vou viajar amanhã cedo. Tá bom. Embrulhou, foi um pacotinho bonitinho. Tá. Eu cheguei em casa e tinha um tijolo dentro. Turista, não tinha esse negócio essas coisas de facilidade de internet, essas coisas. Turista, vai viajar amanhã, tá levando toca-fita aqueles de carregar na mão, sabe, gaveta aqui. É chique aquilo, né? Assim. Cheguei em casa e tinha um tijolo dentro. Mas eu fiquei tão aborrecido. Por que me enganou? Por quê? Ninguém gosta de ser enganado, isso é uma coisa boba. Nem lembro da cara do sujeito, que o Senhor o perdoe, que ele se arrependa. Mas pensa em questões matrimoniais, sociedade. É muito complicado o engano.
Você não, e em questão espiritual, então, ser enganado e perder a vida eterna? O que você acha? Olha aqui que está escrito: os judeus pereceram como nação, porque foram afastados das verdades bíblicas por quem? Governantes, sacerdotes e anciãos. Quem que afastou o povo da verdade bíblica? Governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem ouvido as lições de Jesus, temos que ouvir as lições de Jesus. E esse vai ser o Nossa. último. E esse vai ser o último. Também vai ser o último. Se a história se repete. Vai usar na igreja. Tivessem dado ouvido às lições de Jesus e examinado as Escrituras por si mesmos, estudar por si mesmos, e não teriam perecido. Estudar por si mesmo, viu? Não vai ficar vendo vídeo, não vai ficar vendo sermão, nem a mim. Duvidem de mim, vão pesquisar para ver se eu estou falando isso mesmo. Estudem por si mesmo e ouçam as lições de Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus agiria assim, aqui? Qual seria a resposta de Jesus? Qual seria a atitude de Jesus? É isso que a gente tem que ver, viu, irmão? O que Jesus faria? Acho que está acabando. De onde vem o maior perigo? De onde vem o maior perigo? Eu falo isso com tristeza, não falo com alegria, não. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. O maior perigo vem da igreja. Você ainda não é adventista, né? Não. Eu estou te contando isso aqui, eu podia esconder. Mas por que eu vou esconder? Eu tenho que falar, a igreja verdadeira é essa. Só que a igreja verdadeira é onde o inimigo está para enganar aqueles que chegam. Mas você pode estar nessa igreja verdadeira e não cair no engano. Mas se eu ficar falando, não, a minha igreja é todo mundo santo, a minha igreja é tudo legal, não tem problema nenhum, estou te enganando. E se alguém falar que a igreja dele toda é santa, desconfia, porque Jesus falou que o trigo e o joio crescem junto. Tem muitos que já falaram isso. Isso, então desconfia. Se aqui na minha igreja todo mundo vai ser salvo, abre o olho que é mentira. Entendeu? A igreja de Deus é a igreja que tem joio e trigo, e a maioria é joio. E se você chegar na igreja e alguém te ofender, não se importa, é o diabo querendo te tirar da verdade. Não se importa. Permanece firme, que o que está ali, o que essa igreja está te trazendo é a verdade. Não são as pessoas que tentem te atrapalhar, não. Então, o maior problema vem da própria igreja do que do mundo. Você está entendendo? Opa, pulei um monte. Um monte se leva. Aqui. Especialmente de onde vem o engano? Especialmente de onde? Olha só. Muitos se levantarão em que púlpitos? Nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Quem está falando isso é a serva do Senhor, não sou eu. Eu tenho tristeza de falar isso aqui. Não tenho alegria. Mas isso é verdade. Então não fica vendo sermão de doutor, de não sei o quê, de não sei o quê. Ele falou é porque ele sabe. Não. Examina as Escrituras por si mesmo. Os doutores da época de Cristo rejeitaram a Cristo. Caifás foi contra Jesus. Ele viu o rosto de Jesus iluminar e mesmo assim ficou contra. Muitos se levantaram nos nossos púlpitos. A gente tem que se agarrar. Graças a Deus está escrito todos, está escrito muitos. Por isso nós temos que ver, ser bereano. Bereano, vai ver se é assim mesmo, vai conferir, vai estudar, não seja preguiçoso, ficar pegando tudo já papinha. Você sabe como é que o passarinho faz para alimentar os filhotinhos, bem? Sabe? Ele joga o filhotinho para fora do ninho, fala, vai catar? Como é que ele faz? Ele mastiga, né? Pica tudo, vai lá e põe na boquinha. Né? Isso é para passarinho no ninho. Depois que a gente sai do ninho, o passarinho depois sai no ninho e já começa a voar, a mãe continua fazendo aquilo? Não, aí vai pegar o seu. A gente quer ficar no ninho até hoje, esperando a papinha cair na boquinha. Vai estudar por si mesmo. Ficar vendo um vídeo, só vídeo. Não, vai estudar. Chega de papinha. Eu não estou dizendo que todos são, não estou dizendo que todos são ruins, não. Muitos. E como separar? Se não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Lei e testemunho. Mas estuda direto na fonte. Se não tem uma fonte, estuda direto na fonte. Tem um texto aqui que gostaria de comentar, Tio, você passa para o próximo. Está no Desejado de Todas as Nações, na página 322 diz: aqueles com os quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim, por quem ela é defendida. Multidões avaliam pelo número dos que aceitam, e faz-se ainda a pergunta: crê a qualquer dos homens erudito ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade
do que nos dias de Cristo. E esse texto aqui, pela compreensão dele, diz que muitas das pessoas elas olham para aquele texto, até mesmo, não, olha uma pessoa pregando, ela vê, será que se a pessoa for uma pessoa simples, lá do mato, ela diz, não, nem acredita, né? Mas se fosse uma pessoa religiosa, culta, assim, ela, nossa, todo mundo cai em cima, bora comer lá em casa, bora fazer tudo isso. Faz todo aquele charme, né? Mas nós devemos também buscar, né? Estudar, não somente ouvir. O sermão que mais me tocou foi aqui em Itapeva, proferido por José Martins, um analfabeto. Nossa. Até hoje eu lembro e me emociono. As pessoas serão mais preparadas, estarão melhor preparadas pelo Espírito Santo do que por instituições de ensino. O analfabeto sabe ler e escrever. O mal-lê. O cara fala errado, o português está errado. Foi o sermão que mais me tocou. Porque o Espírito Santo é que usa as pessoas. Eu falei hoje, agora no começo, Deus usou uma jumenta para falar a sua mensagem, ele pode usar qualquer pessoa. A quem devemos obedecer? A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor, não deve ser posto à margem, como um assim diz a igreja, um assim diz o Estado. O que a igreja pensa, não interessa o que a igreja pensa, eu quero saber o que o Senhor pensa. O assim diz o Senhor está acima de o assim diz a igreja. E a nossa igreja, ela tem como regra de fé a Bíblia e tem como os testemunhos como de origem divina. A nossa doutrina fundamental, número 18, ela coloca os testemunhos de Ellen White como de origem divina e como parte da nossa doutrina. Está aqui, o assim do Senhor. Bíblia e testemunhos. É isso que a gente tem que obedecer. E a nossa igreja tem isso no seu voto. A igreja de Deus. Homens não vão contar. O que fazem com isso não importa. O que as heresias podem realizar se outros meios falharem? E as heresias? Olha, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele pega a desgraça e transforma em bênção. Sabia disso? José foi para o Egito. Quem mandou José para o Egito foi Deus? Não, não foi Deus. Deus não opera em parceria com o diabo. Mas ele transforma as desgraças em bênçãos. José foi para o Egito e Deus transformou José em uma bênção, num governador, e fez uma bênção. Muitos exemplos desse na Bíblia. O diabo botou João num caldeirão de óleo fervendo, Deus preservou ele. Mas Deus não preservou a João Batista. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A gente tem que confiar que Deus sabe o que é melhor, entregar nossa vida a Ele. E o que pode fazer as heresias? Mas Deus não podia cuidar da sua igreja, preservá-la das heresias? Poderia. Mas Deus tem um plano que está acima do nosso conhecimento, acima da nossa lógica. Veja o que Ele faz com as heresias. Deus despertará seu povo. O povo está dormindo. Como é que Deus desperta seu povo? Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais hão de peneirar, separando a palha do trigo. As heresias. Sabe, tinha uma pessoa aqui que eu não vou dizer o nome. Ele era ancião da igreja daqui da região. E a família toda vegetariana, e ele não era vegetariano. E, não, isso não é. Isso era para o tempo de Ellen White, aquelas desculpas, Elias comeu carne, um monte de coisas, Jesus comeu peixe, vocês conhecem essas monte de desculpas, né? Até que um dia, um pastor pregou na igreja dele, dizendo que a gente não tinha que prestar atenção em Ellen White, que isso era desnecessário, que não tinha nada a ver comer carne, etc, etc. Ele chegou em casa e falou assim, para a família, o fim chegou. De hoje em diante sou vegetariano. Você está entendendo? Assustou, ele sabia que era verdade, só que ele não queria dar abraço a terceiro. Aí quando ele viu isso sendo pregado de púlpito, ele falou, o fim chegou. Deus usa as heresias para despertar os que dormem. Não é porque ele quer usar heresia, é porque os outros meios falharam os outros meios, ele usa o que tem. O Senhor é misericordioso, é tanto amor que até isso ele faz. Que o Senhor nos ajude a sermos despertados se nós estivermos dormindo. Iás de Babilônia, a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia. Babilônia é a confusão, a igreja do anticristo.
Será que ela é Babilônia? Vamos ver. Meu irmão, Ellen White falando para uma pessoa sob inspiração. Soube que estás assumindo a posição de que a igreja de 27º dia é Babilônia e de que todos que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Isso é um engano do diabo. Isso é um engano do diabo. A igreja de 27º dia não é Babilônia, é a igreja de Deus. Com seus defeitos, com seus erros, com seu monte de joio, com sua liderança caminhando para Ezequiel 8, ela é a igreja de Deus. A igreja cairá? Essa igreja cairá? Não. Essa igreja, que bênção. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Amém. Cadê o amém? Amém. Ela permanece. E quem é que é lançado fora? Ao passo que os pecadores de Sião. O que é Sião? Sião é a igreja de Deus. É os pecadores que estão na igreja de Deus. Serão lançados fora na sacudidura. O que é a sacudidura? É crer ou descrer da verdade. A palha separada do trigo precioso. Esse é um transe terrível. Mas não obstante, importa que a igreja tenha lugar. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe, essa palavra me entristece, uma classe numerosa, que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do aniversário. Isso não quer dizer que essa igreja aí seja a organização... Não, a organização nunca foi igreja. Organização é uma ação para auxiliar a igreja. Tá? A igreja, quando a igreja começou, tinha organização? A igreja começou em 1844. A organização começou quando? 1863. Então, nesse período não era igreja? Era igreja. Igreja são as pessoas. A organização foi instituída por Deus, o nome foi dado por Deus, tudo sob a orientação de Deus, para servir a igreja. A organização é para servir a igreja, não para ser servida. E ela vai terminar sem organização também. Na China tem organização? Não tem organização, mas tem igreja de Deus lá? Tem igreja de Deus lá. Então, igreja e organização são coisas distintas. E organização é uma ferramenta para servir a igreja. A igreja são as pessoas. E a igreja está dividida em joio e trigo. O povo de Deus é o joio. O povo de Deus é o trigo. É o restinho. A igreja de Deus é o joio e o trigo. Mas o povo de Deus é o trigo. Mas essa igreja, o povo de Deus, a igreja fiel, a igreja que segue a Cristo, essa não cairá. Você vê que aqui vai separar. O trigo vai ser lançado fora. O joio vai ser lançado fora. Vai acontecer. Então a igreja de Deus, pelo que eu estou entendendo que você está falando aí, é um povo que concorda com os mesmos princípios básicos. Sim. Com algumas crenças básicas. Ou debaixo de uma organização, vamos dizer, como é que a gente fala? De Estado, alguma coisa assim? Instituição. Uma instituição ou sem. Jurídica. A separação entre organização adventista, a organização, o modelo administrativo, né? A própria solidez da igreja. E um povo que descrê de coisas que não estão sendo adequadas. Então, é como se esse povo saísse da organização de alguma maneira e representasse os ideais que Deus espera. É isso que eu consegui compreender quando eu realizei esse estudo. Mas não se o que a gente viu aí, que ela não sai da igreja, certo? Não, mas quem é a igreja? A gente Pessoas, acha que igreja é organização. Igreja não é organização. A organização existe para servir a igreja de Deus. A igreja são as pessoas. Dois ou mais reunidos. Então, mas sim, então eu posso sair da igreja adventista de sétimo dia e tudo bem. Eu sou o povo de Deus. Mas não está falando para não sair da igreja? Mas você está falando que igreja não é a instituição. Sim, mas ela existe para servir a igreja. Por que eu iria sair da igreja? Por qual razão? Se Deus instituiu a organização para ser um auxílio à igreja, aí eu saio. Não faz sentido. Onde não tem organização, se eu fosse chinês, eu estaria na igreja sem estar na organização. Mas eu pertenço à igreja. Aqui tem organização. Por que eu vou pedir exclusão do meu nome? Não vou pedir. Tenho que participar da igreja, tenho que apoiar naquilo que é possível apoiar. Tenho que estar lá na medida do meu possível. Tenho que cooperar naquilo que não fere o princípio. Tenho que ajudar os meus irmãos a enxergarem a verdade segundo a luz que eu recebo de Deus. Tenho que ser ajudado pelos meus irmãos a enxergar a verdade naquilo que eu estou sem enxergar. Certo? A igreja é o corpo. Agora, tem joio e trigo? Tem.
o que vai acontecer com o joio no peneiramento? E já está acontecendo, o peneiramento já está acontecendo. Serão lançados fora da organização? Não, da igreja. Eu posso estar lá na organização com o meu nome está fora da igreja de Deus. Estar com o nome da igreja não significa nada. O que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. Quando? Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3. Leia os primeiros capítulos que falam sobre isso. Os primeiros capítulos de Mensagens Escolhidas, volume 3, mostram isso aí. Isso só acontece se a organização, se a decisão da organização estiver de acordo com a vontade divina, senão não tem valor nenhum. Você pode ser excluído da igreja por injustiça, contrário à vontade de Deus, e o seu nome continua escrito no livro do céu. Amém? Amém. E o seu nome pode estar no livro da igreja e não está no livro do céu. Entendeu? É isso. Mas essa igreja de Deus, a organização de Deus, nós temos que cooperar enquanto não quebrar princípios. E ser útil a essa organização. Ser útil à igreja. Agora, nunca buscar a paz transigindo princípios. Nunca. Para ter paz com todos, para ter paz, Jesus nunca transigiu um único princípio. E se eu tiver que transigir um princípio para continuar na organização, não pode arriscar não. Não tem problema. Agora, enquanto isso não acontecer, Vou dar um exemplo será uma bênção. simples. O Sr. White orienta para que as crianças não brinquem no sábado. Essa é uma orientação. Se eu me junto com o irmão da igreja, levo as crianças para brincar, o programa é brincar, para o meu prazer próprio, e não para a honra e glória de Deus. Eu estou transigindo um princípio. Então, o correto seria eu não estar lá com os meus filhos e não expô-los a esta tentação na medida da capacidade deles. Porque ou eles cairão e brincarão e desagradarão ao Senhor, e aí o pecado que era deles passa também a ser meu, porque eu também levei. Então, se a gente quer ir para o céu, irmão, só estou interrompendo e participando porque eu acho que cabe, tá? Se a gente quer ir para o céu, é nos mínimos detalhes que a gente tem que se atentar. Sim, muito obrigado, irmão. Ó, uma coisa que não estava aqui programado, mas já que entrou esse assunto, Mateus capítulo 10 seria um bom capítulo para a gente estudar sobre isso. Ele vai se repetir, a história se repete. Mateus 24 era para Jerusalém e era para o final. Mateus 10 era para aquela época, era para o final. O que diz lá? Ide primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos que ir primeiramente aos nossos irmãos, que a gente vê que estão iludidos com o engano. E o que ele fala? Açoitar-vos-ão, eis que vos envio com ovelhas por meio de lobos. Quem são os lobos? Quem são os lobos, né? Os líderes. Os de dentro da igreja. Ide primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os líderes da nossa igreja. Aí fala assim, eis que vos envio como ovelhas por meio de lobos. Olha, se você está indo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os lobos estão onde? Estão na casa de Israel, estão dentro da igreja. Aí o que diz mais à frente, se não me engano, versículo 16? Açoitar-vos-ão nas sinagogas. Quem que açoita alguém na sinagoga? É o romano? Não, é o líder da sinagoga, a liderança. E entregar-vos-ão os juízes. Quem que vai entregar quem aos juízes? Os nossos irmãos, ex-irmãos, os que são joio, que estão contra a verdade, vão entregar os servos de Deus aos juízes. Possivelmente o nome já não vai estar mais na organização, mas está na igreja de Deus. Mas não é eu que vou pedir, não é o senhor que toma a iniciativa. Enquanto eu puder ser útil a Deus, estamos lá. Enquanto eu puder ser testemunho de Deus, estamos lá. E orar, que é amar, orar, servir, bendizer, essa é a nossa tarefa. Está entendendo, irmão? Silvestre, você está entendendo que você, se quiser entrar para o exército de Cristo, se quiser entrar para a igreja de Deus, os inimigos vão estar junto. Mas Deus dá poder para a gente ter vitória. Agora, se você quiser ir para um lugar tranquilo, que não tem nada disso, tudo sossegado, pode ir. Só que lá já está tudo fácil, entendeu? Aqui, só amor, Deus nos ama, não está errado. Mas tem mais coisa que o amor. Se você falar que ama a sua esposa, mas não leva nada para comer, o que adiantou? Eu te amo, eu estou com fome, mas eu te amo, amor. Mas meu amor, acabou o gás, mas eu te amo. Vai cortar a luz, mas eu te amo. Não adiantou nada, filho. Você tem que fazer o que precisa da sua parte. Entendeu?
Acabando, falta 3. Como Deus trata a sua igreja? Como é que Deus trata a sua igreja? A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Estão entendendo como a gente tem que considerar a igreja de Deus? Então, por favor, não me compreenda errado, não me compreenda que eu estou falando contra a igreja, misericórdia. Se você leva seu filho no médico e o médico fala assim, não, seu filho tem câncer, mas não é nada não, bobaginha, logo passa. Não precisa tomar nada não, toma um AS quando tiver dor. Esse médico serve para alguma coisa? Não. Seu filho está com câncer, se a gente não tratar agora ele vai morrer. Tem que falar o que tem de errado. Agora na igreja, não, deixa para lá. Está cancerosa, mas deixa quieto. Põe um pano em cima. Não resolve. É o único objeto da terra no qual Deus confere sua suprema consideração. Mas ela está o quê? Débil, defeituosa, precisando ser repreendida. E quem Deus vai usar para isso? Pode usar você, pode usar quem Ele designar, mas tem que ser pelo poder do Espírito. Não se levante a repreender se você não tem o poder do Espírito. Não se levante a advertir e aconselhar se você não foi chamado por Deus. Jejum, ore. Se você não sente o amor. Se você não tem amor, se você não estiver disposto a morrer. Jesus levantou o chicote pelas pessoas porque ele morreu. Ele estava disposto a morrer para aquelas pessoas, por isso ele levantou o chicote. Agora você não está disposto nem a orar pela pessoa, então nem fale nada. Qual a atitude do trigo entre si? Os que têm proclamado ser a igreja adventista do sétimo dia, Babilônia, têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio, mas por que é que não apresentaram aquilo que por anos tem sido preocupação da minha mensagem? União da igreja? Por quê? A minha mensagem é a união da igreja. Por que não citaram as palavras do anjo? Univos, univos, univos. O trigo tem que se unir e tem que conquistar o joio para essa união. E como é que o trigo vai querer se unir se a gente está em desarmonia? Se nem entre o trigo há união, o trigo tem que estar em união. Univos, univos, univos. E demonstrar amor. Aí Deus vai fazer milagre e trazer joio para junto do trigo. Só assim. Mas a gente tem que buscar essa união. Não é ser separatista. A gente do povo para lá, aquele povo assim mesmo. Não. Aquele povo assim mesmo, eu posso estar fazendo parte dele pela crítica. Eu acho que, olha, o pior engano é você estar achando que está certo e está errado. Às vezes a nossa crítica, nossa presunção de ser trigo, nossa presunção de estar certo, nossa presunção de estar acima dos demais, isso pode ser o pior e grave erro da nossa vida. Engano. Porque a gente se acha bom e não precisa de médico. O fariseu, ó Senhor, não sou como o outro. O publicano, Senhor, me perdoa. Eu não sou digno. Que a nossa oração seja a do publicano. E que o Senhor nos dê amor para salvar os nossos irmãos, primeiro a nós mesmos, depois a nossa família e depois os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe vocês. Peço desculpas que eu sou longo, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu entendi que esse assunto precisava ser falado por conta dos últimos acontecimentos aqui na nossa igreja. E que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com os de dentro e com os de fora. Amém? Vamos orar? Violino.